Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando sobre nutrição, saúde e fertilidade, que é o tema do novo livro da minha querida doutora Gisela Savioli. Doutora, como é que você estruturou esse livro? Como é que você resolveu oferecê-lo às pessoas? Qual foi a ordem que você deu? Bom, a primeira coisa, explicar por que eu o fiz, né? Inclusive quem faz o prefácio do livro foi Dom Dominique que fez. Contar como tudo aconteceu. Você estava né? dizendo que esse livro foi feito para aqueles 10% Exato. que não sabem por que não têm filhos. E que começaram a vir ao consultório não com esse objetivo, depois até com esse objetivo, e eu passei a ter pacientes engravidando, né? E depois que eu soube disso, aí eu comecei a observar e realmente, quando nós reorganizamos o nosso corpo, ele responde, ele fala. É uma coisa impressionante. E mesmo que certos problemas nós tenhamos, o que acontece? O corpo se recupera, desde que você faça as coisas corretas. E tem 2 depoimentos, só pus 2 depoimentos de justamente 2 pessoas nesse sentido. Aí, primeiro, esse detalhe das estatísticas. Segundo, realmente a nutrição pode fazer a diferença? Pode. Harvard fez estudos importantes e eu coloco aqui para ter dados científicos. E a primeira coisa que mais me incomoda hoje é o tanto de toxina que nós estamos expostos. Então, falando dos agrotóxicos, padre, a gente quantas vezes não escuta que nós temos um alimento que não tem só um tipo de agrotóxico, que não devia, tem 2. E aí tem um tal chamado efeito coquetel que ninguém conhece, de colocar 2 partículas estranhas dentro do organismo que vão formar uma terceira. Então, primeira coisa... Aí o que vai virar ali dentro ninguém pode controlar, né? Agora, o senhor falou das crianças. Eu, de novo, bato na tecla dos aditivos alimentares, que a Anvisa permite e que tem estudos mostrando que provocam déficit de atenção e hiperatividade. Se isso na criança, imagina... no cômputo geral. Então, claro. Tem esse detalhes das toxinas. Você pode falar mais claramente desses alimentos ou não é recomendado? Não, claro. Para as crianças, por exemplo, para as mães que estão nos assistindo. É o seguinte, pega qualquer embalagem, olha o rótulo. Tem nome estranho? Não tem nome de comida? É aditivo alimentar. Entendi. Você está se referindo a essas formulazinhas que a gente tem ali no rótulo dos alimentos. Exato. Que é típico da indústria alimentícia. Exato. Os alimentos industrializados, que vem nos pacotinhos. Exatamente. Nas então, embalagens. Olha como é que eu coloquei. Aqueles produtos que duram 1 ano dentro de uma embalagem. Como é que pode isso, doutora? É o seguinte. Uma coisa que não estraga. Olha, é o seguinte, tem um ditado que eu falo para o meu paciente. Quanto mais longa a vida do alimento, menor é a sua. Menor é a sua. Primeiro, por que aquilo dura tanto? Porque tem uma substância para matar bactérias. E as suas bactérias, quando você come aquilo que é para matar bactéria, batam as suas. E a gente depende dessas bactérias. As boas bactérias, Exato. Né? Hoje são as meninas da vez. Então, eu coloquei, tá vendo? Negrito. As bactérias são as meninas da vez. Gostei da frase. Padre, cada um tem a sua. É como uma impressão digital. É algo fantástico que a gente trata até câncer com elas. É algo porque a gente pensa que come pra gente, a gente come pra elas e elas nos devolvem o que nós demos a elas. É sensacional. E elas não fazem milagres. Não, muito pelo contrário, são muito justas. São justas. O que você deu a elas para comer, elas vão te devolver. Exato. Deu saúde, ela te devolve saúde. Exato. Então, nós temos aqui amarelo crepúsculo, né? Só que eles não põem amarelo crepúsculo, padre. Pega ali, página 58. Bom, melhor amarelo que isso. crepúsculo é o nome da substância? Da substância. Olha, vai na tem página... Tem alimentos que tem isso? Escrito isso? Não, em todos de criança. Amarelo crepúsculo? Olha só, tem um aqui... É a morte mesmo, crepúsculo já lembra a morte, né? Padre, vai na página 56, olha lá, eritosina, olha o nome. Só que ninguém põe o nome do bandido. Parece o nome de remédio para coceira, né? Eritosina. Só que ninguém coloca esse nome, eles põem E127. Padre. São as fórmulas que eu te falei. Que às vezes eu fico muito intrigado. Eu não tenho o hábito, graças a Deus eu mudei muito a minha vida. Eu não tenho o hábito dos pacotinhos mais, mas eu tinha. Agora, padre,
recentemente, a gente ficou sabendo de uma outra substância que não está, porque é tudo muito novo, né? A gente vai pesquisando. Tem um tal de dióxido de titânio. O que é isso? Bom, o nome é incrível, né? Maravilhoso, eu lembro do relógio. Pois é, sabe qual é que é o número dele? 171. Isso no Brasil faz sucesso, hein? Tem muito dióxido de carbono. Como é que chama? Titânio. De titânio lá em Brasília. Só que tem um detalhe, ele é um branqueador. E tudo que a gente vai pôr cor na indústria do alimento, precisa primeiro estar branco para depois pôr a cor. Para depois receber a cor. Então tudo, até medicamento que não precisa, eu estava olhando, tá lá escrito. Rosinha, vermelho. Mas antes de ser assim, eles puseram o dióxido de titânio. E aquilo da permeabilidade no intestino. Provocando permeabilidade intestinal, o que eu tenho? Um monte de crateras para passar o que não deve do intestino para a corrente sanguínea. E aí vai embora, né, padre? Então a gente tem... Esses seriam, para mim, um dos piores quando a gente fala de criança e de nós mesmos, tá? O que eu acho pior da criança é porque ela não sabe disso. Ela sofre justamente da desproteção de, muitas vezes, um pai ou uma mãe que não a educa para isso. Porque eu sei que é difícil. Têm que ter o hábito. Doutora, porque eu sempre que eu me pego pensando sobre isso, eu já fico imaginando o desafio do outro. Sim, mas o que eu vou dar para o meu filho comer? Esse é um problema. Porque você envia para o colégio não está educado para oferecer um lanche saudável. Isso é uma estatística. Não, é verdade. As escolas, eu me lembro, o tempo que eu estudava, o que a gente comia? Sopa de legumes, macarrão com carne moída, mas hoje não. Era feliz e não sabia, né? E aquela era a merenda dos pobres. Olha que coisa interessante. A dos ricos era coxinha, pastel, coisas que nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas nos davam coisas boas. Exato. Me lembro direitinho da nossa inveja. Enquanto eu estava comendo uma sopa de legumes, o meu colega mais rico comendo uma coxinha do meu lado. Agora vai olhar para o seu colega hoje, na idade do senhor, e põe um do lado do outro. Já morreu, Alguns já morreram. Alguns já morreram. Inclusive, exatamente. Eu tenho amigos que já morreram. Mas é bem por aí, padre. Agora, você não educa uma criança se você não tiver sido educado. Justamente. É aí que está a questão. Eu sempre tenho para mim que toda mudança de vida, ela causará, num primeiro momento, um desconforto. Exato. Eu nunca vi uma pessoa mudar a alimentação e sentir-se confortável no primeiro momento. Perfeito. Agora, a longo prazo, quando você olha para trás, meu Deus, como é que eu podia comer aquilo? E como é libertador isso. E as nossas papilas gustativas, nós trocamos sendo alteradas. A cada 15 dias. Então, conforme você vai mudando a sua alimentação, elas vão ficando... é como se elas estivessem hoje anestesiadas por uma fruta. Doutora, hoje, por exemplo, eu não consigo chocolate doce. Eu só consigo comer chocolate acima de 70%, 60%. Aí eu acho saboroso. Agora, o doce ao leite não aguento. Enjoativo, mais. né? Acho enjoativo. Então, a gente vai, assim, progredindo. Um doce muito doce, não aguento. A fruta passa a ter sabor doce. Né? É isso que é o detalhe. E como o senhor falou, eu depois disso, eu coloco justamente... quais são os alimentos que são importantes de estarmos ingerindo. Então, o que acontece? Um corpo bem nutrido, ele responde metabolicamente. Então, assim, aqui o que tem? Não é nenhuma receita milagrosa. Claro. Gente, tira aquilo que não presta, o máximo possível, porque tem horas que a gente não consegue. Não tem como, claro. Mas coma comida de verdade que tem nutrientes e procure comer aquilo que está na natureza, perto de você. Valorize o agricultor rural perto de você, os alimentos da época. Também acho. Na França é assim, né? É interessante como o francês tem um respeito pela época das coisas. Você vai ao mercado e você não encontra todos os dias tomate, por exemplo. Não. Você não encontra todos os dias maçã. Você vai encontrar na época que é dela. E na época, que nem fruta seca, gente. Tem uma amiga minha, a Bia, lá no Rio de Janeiro, ela optou por orgânicos. Sim. Então ela não tem mais o hábito de ir à feira. A pessoa responsável traz o que tem. Então ela vai comer ao longo da semana o que existe naquela semana. Exato. Isso é muito interessante. É muito interessante. E, padre, as pessoas... orgânico é caro, eu não tenho aqui. Aqui eu dou um site que ensina as pessoas
a fazerem um grupo, e existe uma coisa chamada agricultura sustentada pela comunidade. Então nós pegaremos um agricultor, juntaremos um grupo e faremos o quê? Ele vai plantar o orgânico, nós vamos garantir a compra dele, e o resto ele pode vender. Então, eu dou, quer dizer, não é que eu só falo tem que comer orgânico, não. Eu dou o caminho das pedras também, entendeu? Nesse sentido. E fora isso, eu fiz um livro bem ilustrativo. Eu pus porções, fotografei minha mão, padre. Foi muito engraçado, quer ver? Porque todo mundo fala, meu Deus. O livro é bom para quem não gosta de ler, porque é cheio de gravurinhas. Olha aqui. Por exemplo, quanto de carne, quanto de frango. Que beleza, tá vendo? Gente. Tá duro o livro aqui. Mas, então, eu que fotografei. Aí as pessoas não entendem o que é um porcionamento, e aqui a gente traz, dá as dicas necessárias. Olha que bonitinho que ficou isso aqui. Os verdes, ó. Os verdes, a gente podendo, é página 110, padre. Então, os verdes, as frutas, as porções, e é claro, como montar isso no prato, né? E aí eu trouxe também como o prato deverá ser montado. Enfim, gente, não dá para sair daqui e ter esse livro sem você realmente dizer, não, eu estou com toda a ferramenta para dar uma reviravolta na minha vida e voltar a comer comida de verdade. Então, ó, tá tudo, olha, tudo que eu faço no consultório, porque quem não consegue, compra o livro que vai estar. E a gente queria salientar que você vai ajudar muita Canção Nova nesse mês. Final de ano aqui, exato, as despesas são dobradas, assim como em todo lugar, né? E a Canção Nova sobrevive da doação do sócio. Vocês que nos assistem sabem disso. Você que está ligando agora, conhecendo o canal agora, isso aqui é uma fundação que não tem fins lucrativos, mas precisa se manter. Então, boa parte desta manutenção vem dos produtos que são feitos justamente para fazer bem a vida de quem nos acompanha, seja espiritualmente, e aqui hoje com uma obra da doutora Gisela, que faz uma reflexão muito pertinente acerca da nutrição, saúde e fertilidade. Então, se você quiser presentear alguém que você sabe que está querendo ter um filho, ou então que está necessitado de mudar um pouco o estilo de vida, lembrando que isso aqui não é um livro só para mulheres, é para homens e mulheres. Fertilidade não é um problema de mulheres, porque às vezes nós temos essa tentação de pensar. Exato, né? E as estatísticas são claras. É 30% mulher, 30% homem, 30% casal. Então está super bem dividido. Ninguém está tem em ambos. mais responsabilidade nisso que o outro, né? Exatamente. E tem outras coisas também que eu passo conhecimento aqui. Por exemplo, padre, uma mulher, quando ela está gestando uma menina, no 3º mês de gestação, esta menina já tem todos os óvulos da vida inteira dela. Para pensar nisso. 3º mês de gestação, essa menina já tem todos os óvulos do resto da vida dela. Então, será que naquele 3º mês de gestação, aquela mãe não passou por alguma coisa, não teve algum problema que talvez afetasse também essa parte? Quer dizer, eu também dou assim amplamente informações para que as pessoas também estejam munidas para chegar para o seu médico e também questionar. Entendeu? Porque hoje a medicina, coitada, ela tá assim, nem as pessoas se olham direito umas nos olhos das outras. E às vezes, né? uma medicina também, com todo respeito, eu tenho, graças a Deus, eu tenho bons médicos na minha vida. Eu sou casada com um. Que, aliás, é excelente. Mas nós encontramos hoje muitos médicos muito mais a serviço da indústria farmacêutica do que da saúde. Por né? isso que antes... Muitos médicos preocupados muito mais com o que vai render aquele paciente. Às vezes até com indicações de procedimentos que não são para elas, né? E foi exatamente isso que o Vaticano pediu. Porque um casal, para ele começar a pensar o que está acontecendo, ele tem que passar 1 ano em plena atividade, sem nenhum problema, e não ter engravidado. Aí a gente começa... Justamente. Mas hoje, na primeira consulta dessa situação, tem também as mulheres que não sabem cuidar da própria fertilidade. Exato. E se entopem de anticoncepcionais a vida inteira. Às vezes desenvolve cânceres por causa disso. E quando, na verdade, existe um conhecimento do corpo
que facilita demais esse controle da fertilidade. Exato, o método Billings. Os métodos naturais que Exato. não intoxicam o organismo da mulher, né? E pensar o Agora, seguinte... sabe o que eu fico pensando, doutora? Não. Vou falar agora. Fala. Nós temos muita dificuldade quando nos propõem, olha, você vai conseguir isso através dessa disciplina. Nós queremos conseguir, mas a gente não quer a disciplina. Exatamente. Então é por isso que eu digo aqui, gente, aqui não tem a fórmula, isso aqui não é uma como é que o Rock fala, o negócio do Aladim, lá, a lâmpada mágica. Você tem que sim passar pela disciplina da alimentação e tornar o seu corpo fértil. E que coisa, eu vou ser fértil em todos os sentidos. Todos eu vou ter uma aspectos, mente fértil, vou poder rezar sem ter distrações, porque hoje a gente já sabe de uma série, esses contaminantes ambientais e esses aditivos alimentares são excitatórios cerebrais. Então, dentre outras coisas, eu vou ficar bem em várias outras coisas. Então, é ver o ser humano completo. É vida e vida em abundância, como diz a palavra. Então é isso que é encantador. Agora, não podemos esquecer que tem um relógio biológico, gente. Não adianta dizer, primeiro eu vou fazer minha carreira profissional, ficar rica e depois vou ter meus filhos. Cuidado, mulher tem tempo útil, mas o homem também. Porque hoje nós temos muito mais homens também sendo pais mais tarde. Isso também a gente repara quando a gente está em restaurante. O Rock até outro dia ele falou assim, nossa, como hoje você vê homens mais maduros com criança pequena. Então, eles também estão tendo filhos mais tarde. Mas eles também têm o relógio biológico deles. Bem menos do que nós mulheres. A gente, né, tem uma data fatídica. Eles não. Mas isso não quer dizer... Quando é que a dificuldade fica maior para a gravidez da mulher? A idade, indiscutivelmente. Então, porque mas quando? A partir dos 35 anos. Ah, é? A partir dos 35 anos. Porque quando a gente nasce, lembra daqueles óvulos todos que eu já tinha pré-concebido na gestação, na barriga da mamãe? Então, quando eu vou nascer, eles vão ir diminuindo, e na minha primeira menstruação, eu passo a ter uma prateleira onde estão todos os meus óvulos. E cada mês, cada ovário vai liberar um X número. Então, aquela prateleira vai diminuindo. E existe um exame que você contabiliza quantos óvulos ainda estão disponíveis. E aí fica uma dica, gente. A gente precisa de um óvulo, tá? Então, não desanime se seu índice for baixo. Porque eu tive a experiência, e isso, lógico, que tem Deus sempre agindo, de uma delas que tinha justamente uma contagem mínima, ela teve gêmeos, pelas condições normais. Então, gente, é a obra de Deus, temos que fazer a nossa parte, Deus faz o resto. Mas é claro, né? É o milagre de Caná. Exato. Se a gente quiser o vinho, a gente tem que apresentar as talhas com a água. Às vezes a gente quer o vinho, mas não quer o trabalho de encher as talhas, de viver o deslocamento até o mestre. Agora é interessante, doutora, porque essa preguiça em relação ao que nos disciplina, ela está muito associada também a uma mudança antropológica que nós identificamos nos últimos tempos, que é justamente que está muito associada à tecnologia. Então, às vezes nós vemos a tecnologia agilizando a nossa vida, mas a gente não percebe que nós continuamos os mesmos. Exato. Que eu preciso ter tempo para, se eu cortar minha pele, a cicatrização vai levar o tempo mesmo. E é engraçado. São aqueles 50 milhões de células que nós criamos uma ilusão de que nós estamos como a tecnologia. E não. Não. O corpo... Nós continuamos o organismo com as mesmas regras, claro, ambientalmente modificado. Sim, porque isso... mas o DNA não. Mas leva 200, 300 anos para modificar essa... Padre, o nosso DNA, ele continua respondendo igual ao homem paleolítico. Justamente, é isso que é interessante. Então, a nossa defesa, o nosso estresse, que é luta-fuga, porque é sobrevivência... É igualzinho o mecanismo, não mudou nada, ele continua sendo igual. Então, não é porque faz o quê? 10 mil anos que eu estou comendo uma coisa, 5 mil anos que eu estou comendo outra e 50 anos que eu estou assim, nessa extravagância de aditivos alimentares que o nosso corpo mudou. Justamente. É isso que é muito importante. Agora, padre, o senhor já reparou como a indústria... eu diria até assim, essas propagandas são
quase que malignas, vamos chamar assim, porque eu não acho que são quase, não. Eu acho que são, né? Mesmo. Elas são mal intencionadas. São. E, padre, eu fiz um levantamento onde mostra o que eles mexem no nosso cérebro para mostrar naquela propaganda o que ele quer que a gente faça. Claro. Então, é impossível comer um só. Com entendeu? Certeza, e outras coisas assim bem interessantes. Então, nós temos que ter consciência do que a indústria faz. Evitar, porque eu vi, eu lembrei, eu quero. Então, a gente tem que mudar um pouco esse mecanismo. É um gado condicionado mesmo, Exatamente. Né? Estamos no curral e recebemos aquele estímulo e naturalmente correspondemos ao que eles esperam de nós. Exatamente, padre. E o que é mais triste, voltamos às crianças. É igual a facilidade com que a gente troca o celular, doutora. Eu sempre penso isso. Tem razão. Por que nós trocamos tanto de celular, se aquele estava funcionando perfeitamente? Porque nós somos o gado no curral certo. Prontos para receber aquele telefonema da pessoa que vende, da operadora, para dizer, olha que maravilha, você tem aqui o modelo tal. E a gente acredita, né? Nossa, que maravilha. A gente até acredita, né? Você acredita naquilo, porque você estava no lugar certo. Exato. No condicionamento que lhe foi colocado. E é globalizado isso. Todo lugar, em qualquer lugar do mundo. Repara como nós temos alimentos que têm a mesma forma de pedir no mundo inteiro. Isso. Cheeseburger, croissant, pizza. Justamente. Né? E por acaso são geralmente umas coisas que não são lá muito saudáveis, né? Eu acabei de Pode ser gostoso, mas não é saudável. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e eu fico assustado de ver o crescimento da obesidade infantil mesmo. E aqui não entra aquela história, eu quis estar acima do meu peso e eu estou feliz assim. Nós não estamos falando disso, estamos falando de saúde. Porque o magro também pode estar doente. Mas Isso não tenha dúvida. Mas a gente sabe que a obesidade, ela traz inúmeros malefícios que a pessoa não pode fechar os olhos para isso. Tá certo, se ela optou, se ela escolheu conscientemente, livremente, se ela quer continuar comendo tudo aquilo que ela sabe que mata aos poucos, mas eu acho que seria no mínimo irresponsável impor isso ao filho. Porque quando eu vejo uma criança já com hábitos alimentares nocivos, eu naturalmente estou diante de uma negligência de autoridade. Exato. Então, quando a gente vê nos Estados Unidos o crescimento, e eu acho que hoje eles estão um pouco mais preocupados com isso, porque foi uma novidade para mim. Tudo tinha a contagem de calorias. Eu vi, por exemplo, lá naquela televisãozinha de cachorro, só que é de doces, né? Tudo tinha ali. Eu fiquei assustado de ver. Muff? Como é que chama aquele? Acho que é Muffs, Aquele Muff, por exemplo, tinha alguns que tinha 820 calorias, uma unidade, doutora. Exato. Por aí você imagina o tanto de gordura saturada. Exato, que tem e a gordura saturada é pró-inflamatória, né? Gente, é uma coisa assim assustadora. E pensar que essas crianças vão ter expectativa de vida menor que os pais. Hoje temos crianças com doença de adultos. Justamente. De velhos. Pressão alta, né? Colesterol nas alturas. Crianças com colesterol alto. Gente, diabetes. O que é isso? Diabetes tipo 2. Então, realmente, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu realmente gosto demais do programa Mais Saúde e... realmente... Como é que as pessoas fazem para assistir, doutora? Dá um endereço. Nós temos aqui pela TV, que ficou lindo agora, já faz um tempo que a gente repaginou, e o programa está com uma outra plástica, está muito bacana. É toda segunda-feira, o programa inédito às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, toda segunda-feira. E sexta-feira, 13h, bem na hora que você está almoçando, você pode assistir a reprise. Mas, e na internet? Pela internet, agora já tem seu canal? Eu tenho, padre, mas na verdade eu deixo o canal da Canção Nova, quer dizer, Entendi. O Play agora ele está disponível, ele não é mais. Hora do dia ou da noite pode você ver. Você coloca. Como é que lá. É o aplicativo da Canção Nova? É cançãonova.com, depois você vai lá e vai no Play Canção Nova. Aí quando você põe no Play, você vai todas as opções. Nas opções, você vai nos vídeos, aí você faz a festa, né? Que bom. E tem todos. Na rádio, que eu amo de paixão rádio, é diariamente do meio-dia a 1h ao vivo. Que maravilha, 1 hora de
instrução nutricional. Exato. E aí eu vou por conta da notícia do dia, Entendi. as dúvidas dos ouvintes, que são ótimas. E eu amo de paixão quando eu recebo assim, os e-mails das pessoas, ou quando a gente encontra, né, as pessoas que vêm dar um abraço e todas falam: padre, você mudou a vida da minha família. Que maravilha. Nossa, é muito gratificante isso. Só por isso já valeu estudar Já valeu e viver. tudo. É isso Não mesmo. tenha dúvida, padre. Doutora, muito Padre, obrigado. obrigada. Uma honra ter você aqui. Obrigado, doutor Roque, por ter vindo de motorista de luxo. Ele é um querido, né? Um dos melhores cardiologistas do Brasil, seu motorista. Você não está fraca. Não. Pedir que Deus derrame sobre nós a bênção, que abra a nossa consciência para a percepção daquilo que pode ser melhor em nós. O Evangelho se torna muito vivo, de maneira que o testemunho ao outro fica muito natural, quando nós o descobrimos nas pequenas coisas. Talvez a gente nem tenha mais necessidade de dizer. A nossa vida se torna a própria evangelização. O outro nos observa vivendo as escolhas que a gente faz e de repente percebe que vale a pena ser cristão também. Que Deus derrame sobre nós a bênção, a luz, para que nós tenhamos condições de educar melhor os nossos filhos, ensinando-os o caminho da saúde, do alimento saudável e do hábito saudável, que é justamente ele que previne o estresse que nos mata aos poucos e que traz tantos malefícios para nós. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais um abraço de reconciliação agora.